Sim, no final desse texto da página 130, diz assim: de que modo então contornar o impasse da descrença na possibilidade do conhecimento como algo que dependeria da pessoa, do lugar e do tempo. O conhecimento ele depende do espaço e do tempo, de um lugar. O conhecimento não está descolado da realidade do mundo, da vida, não está descolado do que fazemos. Não é mais o conhecimento que transforma o mundo. É aquilo que eu faço que vai transformar a mim e transformar o mundo. O que eu faço, aquilo que eu realizo como pessoa, enquanto ação concreta, vai ter mais importância do que o pensamento, do que a teoria. É essa teoria, esse pensamento, essa razão, essas questões abstratas, metafísicas que entram em crise. Porque agora vai estar em cena o mundo concreto do fazer, do construir, do transformar uma realidade que se dá não pelo pensamento, mas pelo ato de arregaçar as mangas e ir para a luta, ir para o campo, ir para o front, né? Ir para o front, como diz, está muito em voga hoje, ir para o front, você só escuta isso. Na guerra da Ucrânia, os soldados estão tudo morrendo, e o cara lá não levanta a bandeirinha branca porque, enfim, por quê? Não é ele que está na guerra, né? Na verdade ele manda só os outros. Então, enquanto os poderosos não vão para a guerra morrer, que está morrendo só os soldados, aí acontecem as guerras. Digamos assim, que a guerra é uma decisão daqueles que não vão para o fronte morrer. A guerra é um bando de velho colocando um novo para se matar. É. Pronto. Veja só. Nós vamos discutir aqui questões relacionadas às minorias, mulheres, essas questões de gênero, aos novos valores. Aí vai entrar aqui Karl Marx, o materialismo histórico dialético, que é o que vai, para Marx, valer como princípio do conhecimento humano. O que vai nos tornar seres humanos não é aquilo que pensamos, mas é aquilo que fazemos. Tem aí uma reviravolta pragmática do pensamento do Ocidente. Poderia ser também considerado que o novo modo do homem conceber o mundo e assim é o que? Também a linguagem, que aqui esse livro não vai trazer, que é com, a gente já viu um pouco isso, que é lá na escola de Frankfurt com Habermas, Apel, Adorno, que eles vão provocar uma reviravolta linguística, pragmática do modo de pensar a vida, a sociedade, as pessoas agora são pensadas a partir da comunicação, de uma ética do discurso, como eles falam, e de um agir comunicativo. As pessoas agem de forma comunicativamente se relacionando, buscando uma diplomacia nas relações interpessoal entre Estado, países, nações. Não é assim? Isso é também uma forma bem contemporânea de pensar a filosofia, que é a filosofia da linguagem. Geralmente cai-se uma ou outra questão desse tipo no Enem, tá? Alguém, por favor, lê aí essa página 130. Tá gravando, tá? Gravando, pronto. No mundo contemporâneo, diversos fatores produziram transformações, muitas vezes radicais, com rapidez desconcertante. As grandes descobertas tecnológicas no setor da automação, da robótica e da microeletrônica provocaram mudanças nas fábricas e no setor de serviços, alteraram a relação entre cidade e campo e afetaram a maneira de as pessoas morarem e se comunicarem. Vivemos a era da globalização, na qual o mundo pode ser percebido como uma grande aldeia. Em época alguma da história, foi possível falar na existência de um mercado mundial de produção, distribuição e consumo de bens em uma cultura da virtualidade real, que liga todos os pontos do globo e influencia comportamentos. No turbulento século XX, vivemos duas guerras mundiais e inúmeros conflitos, embora também tenha sido o século das reivindicações de muitos movimentos, do feminismo, do poder jovem, das minorias silenciadas por séculos, o que revolucionou ideias e atitudes. Nesse panorama, foi ampliada a chamada crise da razão.
O que denominamos crise da razão consiste em um colapso da ideia de subjetividade, ideia que é a herança mais relevante da modernidade. Desde René Descartes, 1596 a 1650, os filósofos se ocuparam com questões relativas ao conhecimento, sobre o que é possível conhecer. Como representante da tendência racionalista, Descartes procurou um método seguro que o conduzisse à verdade indubitável. Porém, no final do século XIX, os chamados mestres da suspeita, Karl Marx, Nietzsche e Freud, provocaram desconfianças na capacidade humana de conhecer a realidade exterior e de ter acesso transparente a si mesmo. Nas décadas que se abriram para o século XX, vários pensadores debruçaram-se sobre a questão da morte do sujeito, que significa a desconstrução do conceito de subjetividade como fora construído na Idade Moderna. De que modo, então, contornar o impasse da descrença na possibilidade do conhecimento como algo que dependeria da pessoa, do lugar e do tempo? Então, aqui ficou claro que nós vivemos numa crise da morte da razão. Agora vivemos num período de suspeita. O homem não conhece sua própria casa, como diria Freud. Como é que o homem vai dizer que agora é o dono da razão, das luzes, do conhecimento absoluto? Apesar de toda a revolução científica, tecnológica e até de muitas conquistas no campo das lutas das minorias, ainda existe muito a se conquistar, mas também temos que assumir a nossa condição de seres limitados, de seres natureza, certo? Que faz máquina, mas que não é máquina. Nós fazemos coisas, objetos, né? Mas que nós não podemos deixar de ser sujeito para ser objeto. Então, o que acontece? Tem-se a ideia de que a inteligência artificial agora é quem vai escolher quem é que vai atuar nesse campo. É como que querem inverter a situação. A inteligência artificial está a serviço do homem, não o homem a serviço da inteligência artificial. Ou de qualquer outro poder que o homem cria. Quem foi que criou tudo isso? Não foi o homem? Como é que o homem agora passa a ser escravo de tudo isso? É preciso ter cuidado. Tem que ter alguns parâmetros éticos. E saber até onde podemos ir e até onde não podemos ir, né? Portanto, os filósofos da suspeita, Nietzsche, Freud, Marx, eles vão colocar em dúvida esse homem de uma moral judaico-cristã que também limita a capacidade do homem acreditar em si mesmo e nos coloca numa condição, como diria Nietzsche, de pessoas fracas que precisam de um Deus para vir em socorro de sua fraqueza. Mas isso é Nietzsche que vai, de alguma forma, desmontar modelos ético e moral ocidental de uma razão que ele vai criticar, colocando como a salvadora da pátria. A razão humana não salva tudo. E o homem não é só razão. O homem é emoção, o homem é demente, o homem, eu digo humano, né? O humano é esse ser que está em evolução. Às vezes dá um passo para trás, 2 para frente. Dá 3 para trás, 2 para frente. Mas está indo, né? Até aos pouquinhos, tá? Então, entrando direto aqui em Karl Marx, com o seu materialismo dialético, dá para se perceber alguma coisa aqui de diferente. E aqui ele não traz o termo histórico, porque ele tem um livro que é Materialismo Histórico Dialético. Para Karl Marx, a realidade é material, é aquilo que eu posso pegar, ver. Ela é histórica, tem princípio, meio e fim, ela não é eterna. E é dialética, porque é algo dinâmico, que está em processo de transformação, em mudança. Não é eterno, nada é eterno, imutável, perfeito, inatingível. Mas tudo é possível de tocar, de pensar, de ver, tá? Em Karl Marx. A grosso modo é um pouco isso, a questão da materialidade histórica dialética de Karl Marx. A gente viu que dialética é o quê? É a relação do sim e do não para chegar a uma conclusão. Tá entendendo? É a relação dos opostos para chegar a um consenso. Não é assim? Digamos, olhando para o Brasil, nenhuma nação, nenhum povo se sustenta quando se coloca um contra o outro
como que uma briga eterna entre o bem e o mal. Isso não existe. Tem que chegar a um consenso. E você não pode administrar um país, um povo, a partir de seus interesses pessoais e de seus caprichos, ou se deixando levar por uma ideologia moralista, fundamentalista, que coloca em risco a vida de milhões de pessoas que não pensam como você pensa. Portanto, é necessário pensar de forma também local, na comunidade local, mas também de forma global. Temos que ter a ética do discurso, buscando o consenso. No ano de 1844, os alemães Karl Marx, Friedrich Engels... Quem foi Engels? Foi amigo de Karl Marx, era um cara lá muito rico. Karl Marx era pobre porque a vida intelectual não enriquece ninguém, mas se você for viver só de escrever livro, é preciso ser muito bom, porque vai que você escreve aí um best-seller, mais ou menos. Escreveram juntos o quê? A Sagrada Família, que deu origem a outras importantes parcerias intelectuais e a uma amizade que os reuniu em torno das mesmas convicções de pensamento. Assim, Karl Marx era metido mais para uma filosofia comunista socialista e Engels era um empresário. Marx criticava o capitalismo que Engels representava. Mas aí Engels não deixa de admirar também a capacidade intelectual, filosófica de Marx. Atentos ao seu tempo, observaram que o avanço técnico havia aumentado o poder humano sobre a natureza e havia sido responsável por riquezas e progresso, mas, contraditoriamente, trouxe a exploração crescente da classe operária cada vez mais empobrecida. Foi aí onde eles passaram a perceber que as máquinas estavam substituindo os homens, né? As pessoas. E havia assim, uma desumanidade, uma condição precária de trabalho do homem, da mulher e da criança. Até a criança também entrava no rolo, né? A criança também trabalhava. Haviam até pessoas que quebravam as máquinas. Como é que dá o nome dessas pessoas que quebravam máquinas? Ludismo, parabéns. O conceito de dialética do filósofo alemão Hegel. Engels é lá em cima, que é o amigo de Marx. Agora aqui embaixo é Hegel, aí. Finalizando o parágrafo 2. Só que Hegel era idealista, sonhador, utópico, racionalista, idealista. Karl Marx rompeu radicalmente com essa ideia de pensamento. Hegel é idealista e tal. E Marx diz, não adianta, não vale mais a pena ficar pensando. Temos que agora agir. Tá entendendo? Dando sequência a críticas ao idealismo, aí que eu falei, tá entendendo? Eles realizaram uma inversão de paradigma na época, né? De acordo com o materialismo, as pessoas dizem assim, fulano é materialista, pensa que é a pessoa que só gosta de dinheiro. Não, materialismo é aquela pessoa que duvida das coisas que não são possíveis de ver, de sentir. É um pouco cético diante, digamos, da fé em Deus. Porque Marx também, ele era seguidor de um filósofo muito polêmico na relação da ideia de Deus. Feuerbach era um filósofo. Ele disse que Feuerbach disse que o homem cria Deus e passa a ter medo de Deus. Tipo assim, o homem cria a máquina e passa a obedecer a máquina. O homem cria o dinheiro e passa a obedecer o dinheiro. O homem cria Deus, passa a obedecer a Deus. Isso é Feuerbach. Karl Marx vai trazer essa reflexão de Feuerbach para o campo da economia, do trabalho. Vai dizer que o homem produz riqueza e o homem é escravo da riqueza. O movimento é propriedade fundamental da matéria e existe independentemente da consciência. Isso é importante, é forte. Grifa aí com lápis, esse ponto aqui. O movimento é a propriedade fundamental da matéria e existe independentemente da consciência.
Entendeu? Diferente de Hegel. Não é a consciência. Não é penso, logo existo. É faço, tomo uma atitude, ajo, vou às ruas protestar contra a escravidão da mão de obra. E aí sim eu passo a existir como pessoa. Mas se eu ficar só pensando, nada vai se transformar. Portanto, a matéria existe independentemente da consciência, entendeu? Já um outro filósofo que trabalha mais a fenomenologia, os fenômenos, que é Husserl, que a gente vai estudar um pouco lá na fenomenologia e lá no existencialismo, que é proposta desse capítulo também. Husserl vai dizer que não existe consciência sem o mundo externo. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Karl Marx também vai dizer, né, que a matéria, o objeto que existe, independe da minha consciência. Porque a minha consciência só existe porque tem um mundo externo a mim. A matéria, como dado primário, é a fonte da consciência. E esta é um dado secundário. A consciência é um dado secundário. O que é uma coisa secundária? É que não é prioridade, é secundário. A consciência é um reflexo da matéria. Ao tomar conhecimento das relações que o determinam, o ser humano pode agir sobre o mundo, até mesmo no sentido de uma ação revolucionária contra o que lhe parecia determinante. Portanto, o homem, ele age, ele atua, ele é ator no seu contexto social, cultural, no espaço e no tempo. Beleza? O que é que valia aqui o parágrafo último desse tópico? Uma pessoa feminina. Uma voz feminina. Você é ator. Eu vou ler com voz feminina, calma. Silêncio nesse momento. Pode começar a ler? Pode. O materialismo é dialético por reconhecer a estrutura contraditória do real, que em seu movimento constitutivo passa por 3 fases: a tese, a antítese e a síntese. O movimento da realidade é explicado, portanto, pelo antagonismo entre o momento da tese e o da antítese, cuja contradição deve ser superada pela síntese. Desse modo, todos os fenômenos da natureza ou do pensamento encontram-se em constante relação recíproca, não podendo ser compreendidos isoladamente. Isto é, fora dos fenômenos que os rodeiam. Os fatos pertencem a um todo dialético e, como tal, fazem parte de uma estrutura, amiga. É isso aí. Eita, olha lá, tá vendo? Só, querido. O materialismo histórico é a aplicação dos princípios do materialismo dialético ao campo da história. Como o próprio nome indica, portanto, é a explicação da história por meio de fatores materiais, ou seja, econômicos e tecnônicos. A história não se explica pela ação dos indivíduos, como até então era admitido. Por exemplo, costuma-se explicar a história pela atuação de grandes figuras, como César, Carlos Magno, Luís IV, ou de grandes ideias como o platonismo, o positivismo, o cristianismo, ou ainda pela intervenção divina. Marx inverte esse processo. No lugar das ideias estão os fatos materiais. No lugar dos heróis, as lutas de classe. Por exemplo, a contradição entre o senhor feudal e o servo, ou entre capitalista e proletário. Olha, beleza.